Tá na hora de dar tchau, meu velho. Kaique já vai ser o primeiro. Ao lado dele ali, Ezequiel também tem que vazar. E Giovani disse, né? Não, porque eu quero ficar. Se for feita uma proposta, como a chance de eu continuar no Cruzeiro é quase que zero, para não dizer que é zero, até porque o Cruzeiro vai para uma Série A. Ele, não, porque eu posso ficar aqui no esporte, gostei, me adaptei à cidade e tal. Pode vazar também, tá, Giovani? Aqui no esporte eu estou de saco cheio de jogadores medíocres. Kaique é um desses, Giovani também, Ezequiel é muito pior do que medíocre. Ele é horroroso como jogador de futebol, gente. Não dá pra gente admitir a permanência de um jogador fraquíssimo como é Ezequiel, que para mim nem para um time que disputa a zona de rebaixamento ele serve. E ainda mais a gente que quer almejar um acesso, chega. Esses três aqui só é o início, tá? Que eu já começaria a fazer a limpa. Óbvio, além desses, tem mais ou menos uns 12 ali na lista, totalizando ali uns 15 que eu mandaria embora de imediato, quando terminasse a Série B, né? Até agora já manda embora, não serve para nada. Assim, pra gente que é torcedor do esporte e que quer um acesso e tal, não servem, infelizmente. Bom, essa foi uma boa notícia. Daqui a pouco a gente vai dar destaque a toda a matéria completa a respeito de Kaique, mas tem uma notícia ruim, e é essa aqui, ó, soltada pelo SofaScore do Leão Oficial. Eles postaram há aproximadamente 1 hora a respeito da mudança da data, né? O jogo do Vila Nova na Copa Verde estava programado para acontecer no próximo sábado, um dia antes do confronto contra o Sport. E aí, em tese, ou tu coloca o Sub-20 contra o Sport, ou tu coloca o Sub-20 na semifinal de Copa Verde. Em teoria, qual é o mais racional e lógico? Pô, se eu tô jogando a semifinal da Copa Verde e até agora, em todas as fases aqui da competição, eu tô colocando meu time principal, em tese, o Vila Nova jogaria o Sub-20 com o Sub-20 contra o Sport, o que seria uma tarefa um pouco mais facilitada para o Sport tentar uma goleada, um 4-0, um 5-0, um 6-0. Aí acontecer isso? Não sei. Provavelmente não, mas existe uma maior probabilidade do que você pegar o time principal. Como a data foi adiada, ó, modificaram a tabela da Copa Verde e a semi não será mais no sábado. O Vila Nova pode escalar o time titular agora contra o Sport. Como agora essa data foi alterada, o Vila Nova pode colocar o time titular? É bem simples. A chance do Sport golear diminuir ainda mais. Já não era tão grande enfrentando um mescladão barra sub-20. E enfrentando os titulares é uma tarefa ainda mais difícil, até porque o Vila Nova tem uma campanha do retorno de G4. Se não me engano, nesse momento é a terceira melhor campanha do retorno. Tá fazendo um bom papel aí, uma boa temporada no segundo turno Vila Nova. Uma boa campanha de recuperação. Enfim, dito isso, notícia ruim, né? Notícia ruim. É lógico que eu não acho que se eu fosse o Bahia eu nem mandava a mala branca. Mala branca, ok, se quiser, tipo, é um motivador a mais ali e tal, um anímico melhor para jogadores do Vila Nova, pô, vamos jogar aqui e tal. Mas na prática acho que nem vai precisar dessa mala branca, acho que o Bahia nem mandou mala branca, sendo bem sincero. Só se os caras fossem com o sub-20, aí talvez poderia rolar alguma mala branca, talvez. Isso aqui é no mero campo da especulação, não é da informação, eu não vou ser taxativo em relação a isso, porque eu não tenho provas, então eu não posso cravar coisas sem ter a prova. Então não vai ter mala branca, eu nem mandaria, porque não precisa. O Vila Nova é um time que tem qualidade para não sofrer uma goleada de 5-0, 6-0 e ainda mais o jogo sendo lá em Goiás. Enfim, essa foi a notícia ruim, tá? A notícia boa, como eu já adiantei no início do vídeo, foi a respeito de Kaique. Apesar do contrato de Kaique se encerrar só no final do ano que vem, isso mesmo, final de 2023, Kaique pode deixar o esporte ao fim da temporada. O atacante tem um vínculo até o final de 2023, mas o planejamento da diretoria, que independe do acesso, não conta com o jogador. Leão faz o último jogo da Série B contra o Vila Nova no próximo domingo. Ou seja, independentemente se o esporte subir ou não, Kaique não vai continuar. A última partida de Kaique, vê, o nosso ataque é tão horroroso, pelo menos pegando o compilado de toda a temporada, veio melhorar agora, no segundo turno, com Wagner Love, com Gustavo Coutinho, com a bandeira com Wanderson, veio dar uma melhora, de fato. Mas, se você pegar o compilado da temporada toda, Kaique, com toda a ruindade dele, ele é o vice-artilheiro do esporte na Série B, com 5 gols marcados, pô. Ah, mas teve gols inúteis. Cara, eu não sou um cara que pega muito no pé de Kaique por ele marcar gols inúteis. Não, é pelo fato dele perder os gols também. É pelo fato dele perder. Não, fez o gol, mas o Sport tomou 2-1.
Irmão, paciência, pô. Eu não vou muito nessa linha do artilheiro dos gols inúteis. Contra o Ituano ele fez o gol de empate, mas depois o Sport toma 2, 3, 4. Ele não tem culpa disso. O gol que ele fez contra o Sampaio Corrêa, de fato, aquilo ali foi um gol inútil. O Sport já estava tomando, naquela altura ali, acho que era 2-0, era 3-0, e ele faz um golzinho ali e tal. Mas eu vou na linha da ruindade mesmo dele, no geral. Da pouca capacidade dele ser matador, chegar na cara do gol e fazer quando tiver a chance e ser decisivo nos momentos que tem que ser decisivo. Faltou mais poder para ele. Contra o CRB é um jogo símbolo. Contra a Ponte Preta também. Beleza, o goleiro trabalhou bem, mas ele perdeu gols, né? Contra o Grêmio, perdeu gol. É um cara perdedor de gols. E eu tô de saco cheio de jogador medíocre. Kaique é aquilo ali, jogador na média, medíocre, fraco. Para uma Série B, assim, para quem almeja um acesso. Enfim. Bom, Kaique tá fora, provavelmente não estará nos planos do Sport aí para a próxima temporada. Isso é uma boa notícia, óbvio. Lembrando, o último jogo de Kaique foi contra o Náutico, só que ele saiu sentindo desconforto ali na panturrilha. Nenhum prazo de recuperação foi dado com detalhes pelo departamento médico do Sport. Enfim, meio que, mesmo, tipo assim, vai-te embora, meu irmão. Mais ou menos foi isso assim, vai-te embora pra... Porra, velho, o que é que ele ia fazer aqui? O que é que ele estava fazendo? Ele estava prejudicando o time. Então era melhor ele nem ser relacionado mais, né? Ficou algo meio que obscuro nessa questão de Kaique, porque ele sumiu de fato das relações dos jogos. Sentir desconforto na panturrilha não é o suficiente para ele ficar de fora por 2, 3 meses, por 10 jogos na Série B. Na prática não chegou a ser 10, né? Chegou a ser ali uns 7, 8 jogos. Mas, enfim, Kaique tá fora do Sport, tá, rapaziada, para a próxima temporada. Mais uma informação agora, que é mais, na verdade, uma análise de PVC a respeito do STJD. Vamos lá, o STJD ressuscita fantasmas do tapetão ao adiar julgamento de Sport e Vasco. A análise do caso ficou para depois da decisão do acesso. A data prevista é para a próxima quinta-feira. E aí, rapaziada, dando destaque a isso, só para abraço aí pro meu amigo na torcida vascaínos, né? Se eu não me engano, o nome dele é Léo. Abraço aí para ele. Ele veio me respondendo aqui de forma educada nos comentários. Tem um canal no YouTube também, mais de 50 mil inscritos e tal. E ele falou, pô, isso não é tapetão. Só que, tipo, quando você ganha pontos jurídicos no STJD, já é meio que clichê você falar, subiu no tapetão, subiu no STJD, não subiu na bola mesmo, né? Agora, óbvio, ainda tem o jogo, a gente não sabe se o Vasco vai subir ou não na bola, ou subir depois que o jogo se encerrar, na outra semana o STJD pode favorecer ali, dar os pontos ao Vasco e o Vasco subir. Enfim, mas de fato quando você ganha pontos no STJD, você abre margem para você falar, tapetão, não tem como. Enfim, vou dar destaque aqui à matéria de PVC, tá, rapaziada? Até dentro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, há auditores que pensam ser um erro o adiamento do julgamento de Sport Vasco para a próxima quinta-feira. Quando os senhores engravatados adentrarem na sala de justiça, a Série B já estará decidida, e qualquer decisão favorável a um derrotado dará a impressão de tapetão. Exato, vai dar a impressão de tapetão. Muito melhor seria julgar antes. Haveria tempo para o recurso e a ideia prevaleceria de que a justiça desportiva é soberana. Na democracia, decisão judicial não se discute. Cumpre-se. E eu queria dar uma pausa nisso aqui. O fato bem claro o que aconteceu no jogo do Ceará foi no mesmo dia e no mesmo horário e praticamente no mesmo minuto do que aconteceu no jogo do Sport. Sport, Vasco, Ceará e Cuiabá, basicamente os dois fatos da invasão do campo aconteceram no mesmo dia, no mesmo horário. Em tese, meu irmão, em tese, no mundo normal, no mundo que as coisas sejam feitas de uma forma mais transparente, o dia do julgamento de Sport e Vasco era para acontecer no mesmo dia do julgamento de Ceará e Cuiabá, antes de rolar a 37ª rodada, para saber se o Sport ia ou não perder o ponto e o Vasco ia ou não ganhar os pontos. Mas eles atrasaram, empurraram com a barriga, aí botaram para a próxima quinta. Aí nesse imbróglio, o Vasco perdeu, o Sport ganhou, o Ituano ganhou, aí depois o Vasco se tornou réu no processo, pela questão do goleiro House, e também o Vasco pode perder mando de campo, óbvio que não vai perder os pontos, não tem a possibilidade de perder pontos, foram outros artigos que o Vasco foi enquadrado, já fez um vídeo sobre isso, inclusive. O Ituano e o Bahia entraram como interessados na terça para quarta-feira. Então,
criou toda uma circunstância que eles tiveram ali o Sport, o jurídico do Sport foi inteligente, parabéns aí ao vice-presidente aí, jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, que fez essa solicitação aí para que fosse adiado o dia do julgamento. Então, assim, eles empurraram com a barriga e chegou num ponto que entrou mais um pretexto para se adiar de novo essa data, para passar só para depois que se encerrar a Série B. De fato, eles foram lentos, foram lerdos na hora de julgar isso. Paciência. Alguns riem e outros choram. Embora toda pessoa, empresa ou associação tenha o direito de ir às instâncias superiores, levar o caso até o STJD, nos tribunais comuns, ao ingressar na disputa como o Campeonato Brasileiro, aceitam-se as regras dos tribunais desportivos. Ele dá toda uma manchete aí histórica a respeito das questões dos tribunais que aconteceram aí. Ele pega muito a análise do Botafogo, Gama, São Paulo, lá no início dos anos 2000 e no final da matéria ele complementa. O STJD faz o Fantasma voltar com a hipótese de o Vasco não subir em campo, se o Vasco perder para o Ituano, e ganhar os pontos no tribunal depois de encerrada a campanha. E aí o Vasco terminaria a Série B no domingo sem subir, o Ituano subindo e o Vasco permanecendo, só que aí na outra semana, se a decisão do STJD for favorável ao Vasco, o Vasco subir no tapetão. Essa é a impressão que dá. Tapetão a gente usa como uma expressão geral, né? Pelo bem do futebol, os tribunais precisam ser mais rápidos e melhorar a sensação de justiça. Pelo bem dos campeonatos brasileiros, que tudo se resolva no campo. E outra, né? Abrir um precedente para uma parte da torcida do Vasco querer ir para Ituano para invadir o estádio aos 40, 45 do segundo tempo, se o jogo estiver empatado. E aí vai ser mais um embrólio e tal. Eu não acredito que vai acontecer uma nova invasão de campo lá em Ituano e que os caras vão forçar isso, porque seria burrice por parte dos próprios torcedores do Vasco. Mas, enfim, só foi uma especulação. Eu comentei um pouco sobre isso mais cedo, tá, rapaziada? Só para passar esse compilado aí, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Abraço aí para todo mundo. A gente volta amanhã. Valeu!